Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a esta aula. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a vida do apóstolo Paulo. Quando nós falamos disso, nós precisamos entender um pouco da sua trajetória, ou como que ela foi sendo desenvolvida à luz da Bíblia. Paulo é uma pessoa singular. Por quê? É um homem muito conhecido, pois ele fundou várias igrejas no antigo mundo através de suas viagens missionárias. A sua vida, sua conversão, viagens missionárias causaram um grande impacto sobre as terras bíblicas do Novo Testamento. E sobre isso nós vamos estar conversando e comentando nesta aula. A trajetória do apóstolo Paulo, nós percebemos que ele foi um jovem fariseu da cidade de Tarso, da Cilícia, e ele nasceu no ano 2 antes de Cristo. A vida de Paulo, ela foi sendo desenvolvida a ponto de nós percebermos que ele falava tanto grego, como hebraico, como aramaico. Era um homem que tinha bastante conhecimento. Só que o começo da sua história mostra que ele, por muito tempo, perseguiu a igreja cristã. Porque ele acreditava estar servindo melhor a Deus dessa forma, perseguindo a igreja cristã. E surge uma pergunta muito interessante, que muitas pessoas pensam: Saulo foi transformado em Paulo? Quando nós olhamos através da Bíblia Sagrada, nós vamos perceber que Paulo ele era judeu. Assim como ele também afirma em Filipenses, ele era hebreu de hebreus. Toda a sua linhagem vinha do povo judeu. E o nome judeu que ele tinha, herdado de sua família, era Saulo. Só que talvez você pergunte, mas ele não foi transformado em Paulo? Na verdade, não. O nome Paulo, ele acabou utilizando porque era um termo latim, era um nome que vinha do latim. E Paulo passou a utilizar esse termo para que ele pudesse se aproximar de uma forma estratégica de outros povos. Isso você vê em Atos, no capítulo 16, e no verso de número 37, ele é chamado de Paulo. Em Atos, no capítulo de número 13, verso 1, ele é chamado de Saulo. Mas isso não significa que ele mudou o seu nome, não. Ele utilizava dois nomes diferentes. Continuando a trajetória, depois desse esclarecimento, nós percebemos como que foi a sua conversão e seu chamado. Após grande perseguição feita em Jerusalém, ele foi até as autoridades e pediu uma autorização para ir na cidade de Damasco. No caminho, Jesus Cristo aparece para ele, para aquele famoso fariseu, e ele é confrontado com a verdade de Cristo e aceita o seu chamado para o evangelho. A partir daí, Paulo ele teve uma mudança significativa na sua história e na sua vida. E aí nós vamos perceber que Paulo ele começou a fazer algumas viagens missionárias. E foram comuns para o apóstolo, que durante a sua vida ele realizou 3 principais viagens missionárias, nas quais ele fundou diversas igrejas conhecidas no Novo Testamento. Mas esse é um tema para a nossa próxima aula. Tchau, tchau. Deus abençoe.